parece não haver amigo, o Pai te chama, porque fugir e se esconder, só Ele pode modificar teu coração. Calma e paz, Deus pode te dar. Calma e paz, Ele ama você. Não importa onde estás ou quem tu és, Ele é aquele que não te deixará. Porque sofrer, se machucado está o teu coração. Que bom saber que o Pai te ama e não te deixará. E se as lágrimas a tua face molhar, tenha certeza que Ele não te deixará. Calma e paz, Deus pode te dar. Calma e paz, Ele ama você. Não importa onde estás ou quem tu és, Ele é aquele que não te deixará. Não importa onde estás ou quem tu és, Ele é aquele que não te deixará. Não te deixará. Não te deixará. Amém. Agora chegou a hora, né, de ouvirmos a palavra de Deus. Pastor Samuel Ismael. Já foi faz tempo, né, pastor? Desde o princípio, tem que ficar prestando atenção, porque Ismael, Samuel, é muito ela. Deus abençoe, pastor. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Alguns estão achando que eu estou com muito calor, né? Na verdade, eu saí para dar uma caminhada e aí voltei, me virei do avesso lá e me preparei para vir para a igreja, e eu só fui perceber que eu estava sem blusa quando eu cheguei aqui, porque ainda estava aquecido com a caminhada, né? Então, na hora que eu cheguei aqui, que eu fui perceber que eu estava sem blusa. Mas não está incomodando muito não, está tudo certo. Nós estamos vivendo num mundo hoje que é completamente diferente ao mundo de 3 anos atrás. Praticamente não lembra em nada o que era 3 anos atrás. Talvez você não tenha percebido, talvez a sua rotina não tenha mudado, mas nós estamos tendo uma movimentação muito grande no planeta, principalmente na área geopolítica, e os poderes estão mudando de mãos rapidamente. Então nós estamos tendo aí uma guerra por procuração lá na Ucrânia, e esta guerra, quem está lutando são os
os ucranianos, contra a Rússia, e a Rússia contra a Ucrânia. Porém, toda a Europa, os Estados Unidos, estão apoiando financeiramente a Rússia, ou melhor, a Ucrânia. Isso, irmãos, não é um apoio de bater no ombro, não, isso é um apoio financeiro. Já investiram quase 100 bilhões de dólares nessa guerra, não é uma coisa pequena. E o presidente dos Estados Unidos, na semana passada, aliás, foi, acho que ontem ou anteontem, ele assinou uma lei liberando 40 bilhões de dólares para a Ucrânia, e ele disse que isso é uma pichincha, porque se essa guerra entrar pela Europa fora, eles vão gastar mais de 20 vezes isso. Então, nós estamos vendo aí uma transformação. Hoje, a Europa corre risco, os Estados Unidos correm risco, o Brasil corre risco, o desabastecimento está começando a ficar complicado. Ontem, no sábado, ou na sexta-feira, foi no sábado, nós perdemos 30% do gás natural que a Bolívia enviava para nós, sem nenhuma justa causa, sem avisar em nada. A Petrobras perdeu 30% do gás natural. Isso significa que o gás que eu uso na minha casa, que você usa na sua casa, vai subir, porque o Brasil vai ter que procurar outra fonte, e essa outra fonte vai vir mais cara, porque nós investimos bilhões de reais para construir um gasoduto de lá da Bolívia até aqui no Brasil, e agora foi cortado, e ninguém garante que não vai cortar mais uns 20%, 30% e outras coisas mais. E muitas pessoas perguntam, será que nós estamos seguros? Será que nós estamos tranquilos com as coisas que estão acontecendo? Eu particularmente acredito que está havendo uma acomodação. Vários teólogos estavam já trabalhando com a possibilidade de que os Estados Unidos não faria a imagem da besta, porque tinham países mais fortes que os Estados Unidos. Só que nessa mudança geopolítica, quem está liderando todo esse processo, quem é? E o poder está voltando novamente para a mão dos Estados Unidos. Isso significa o quê? Que nós estamos muito mais perto do que 3 anos atrás. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo completamente diferente. Para ver a escassez de energia, para ver a escassez de alimento, para ver a escassez de todos os produtos que estão acontecendo. Então só existe uma solução para a questão do problema desse planeta, e a solução está aí, a volta de Jesus. E a volta de Jesus, queridos, é a doutrina principal que foi registrada na Bíblia. A primeira doutrina mais importante era a vinda de Jesus, a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias. Depois que ele veio, morreu, subiu para o céu, assumiu o seu lugar no Santo, e depois em 1844 passou para o Santíssimo. Dali de 1844 para cá, a qualquer momento Jesus pode voltar. E essa doutrina se tornou a doutrina principal. Por quê? Porque ela é o fechamento de todas as outras 27 doutrinas que nós temos. Então nós acreditamos no sábado, mas se Jesus não voltar, que valor terá o sábado para nós? Nós acreditamos na mordomia, mas se Jesus não voltar, que valor vai ter a mordomia para nós? Nós acreditamos em 27 doutrinas, mas essa doutrina é a que vai ser o apogeu, essa doutrina é que vai ser o máximo, o fechamento de todas as demais doutrinas. E aí então completará, e nós iremos retornar para o céu com alegria. Qual o futuro do nosso mundo? Do jeito que nós estamos vivendo hoje, é uma insegurança total. Uma insegurança total. A Rússia tem falado muito sobre guerra nuclear. E se essa guerra nuclear acontecer, e no estado de desespero, no estado de
de não querer ficar por baixo, não querer perder o status de uma superpotência mundial, pode até fazer uma loucura. Um indivíduo desse pode fazer uma loucura. E isso seria o fim do planeta. Então eu não acredito que esse será o caminho. Eu acredito que os anjos segurarão os 4 ventos da terra e não permitirão que isso ocorra, porque isso não está previsto na profecia. O que está previsto na profecia é que Jesus virá, buscará os seus, retornará para o céu, 1000 anos depois ele vai voltar, e aí então ele vai fazer uma limpeza, uma purificação, e aí o planeta vai voltar ao estado original, e Deus vai estabelecer o seu reino aqui para sempre. Mas hoje nós estamos vivendo num estado de violência, e não é pouco. Se você contar quantos assassinatos aconteceram no Brasil, desde domingo passado até hoje, se brincar, é quase o que morreu na Ucrânia. Então a violência está aumentando cada dia mais, acidentes de todos os tipos, e acidentes completamente inexplicados, que tudo está certo, uma via rápida, uma via reta, tudo direitinho, e de repente acontece um acidente lá com várias pessoas vindo a óbito, coisas que nós não explicamos. Enchentes que nós vimos aí no início desse ano, e isso poderá mudar. Por quê? Porque nós estamos tendo um consumo exagerado das riquezas da terra. Nós estamos tendo um consumo exagerado do que protege a terra, a natureza, as árvores, o gás carbônico e outras coisas mais aí. Isso vai consumindo rapidamente e vai criando um caos no clima. Você vê, nós tivemos uma temperatura aqui na Serra de Itatiaia, perto do Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, de menos 7 graus. E nós nem chegamos no inverno. O inverno ainda é daqui a um mês e um pouquinho. Então nós vemos aí as coisas que estão acontecendo. Nos Estados Unidos começaram novamente os incêndios. Aqui no estado de São Paulo já tivemos mais de 7.000 pontos de incêndio, só no estado de São Paulo. Vocês viram o que aconteceu no Pantanal há 3 anos atrás, 2 anos atrás, que praticamente ele foi consumido. Eu estive lá no Pantanal recentemente, há um mês e pouco atrás, e vi o estrago que fez. Coisas que vai demorar 10, 15 anos para restabelecer aquela flora, aquela fauna e tudo mais. Então esse é o estilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período de opressão, num momento difícil da história deste mundo. Desastres que estão ocorrendo. Aqui no Brasil mesmo, só de desastres nós tivemos aí pelo menos umas 600, 700 mortes só neste ano. Só ali em Petrópolis, no início do ano, foram quase 400 pessoas, ou mais de 400 pessoas, porque eles só vão contando enquanto a mídia está ali, né? Aí depois que a mídia vai embora, as pessoas continuam morrendo, continuam tendo problemas, e eles não levam em consideração tragédias que têm ocorrido. Filhos matando os pais, pais matando os filhos. Ontem mesmo uma senhora, pelo menos eu fiquei sabendo, uma senhora matou 2 enteados envenenados. Coisas que estão acontecendo aí, tragédias as mais diversas, e o terror assumindo o espaço. Esse é o estado do mundo que nós vivemos hoje. Esse é o estado do mundo que nós vivemos hoje. Ontem eu fui pregar numa igreja, e na hora do almoço tinha uma senhora que faz 20 dias que ela chegou ao Brasil, uma ucraniana, está fugindo da guerra, e ela tinha uma filha aqui no Brasil e acabou e conseguiu retornar para cá. E ela estava contando um pouco das coisas que ela viu ali, naquele país. É uma atrocidade sem fim. Você vê aqueles prédios que foram destruídos, a maioria daqueles prédios foram destruídos com as pessoas dentro. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram na Ucrânia. Simplesmente desapareceram, sumiram milhares de pessoas. Então, como será o fim de todas essas coisas?
que acontecerá para que o mundo realmente chegue no seu final? Eu não sei quantos de vocês viram esse filme, Independence Day. Ele saiu aí, acho que na década de 80, 90, uns 30 anos atrás. Só nas 4 primeiras semanas de exibição ele arrecadou 210 milhões de dólares só em bilheteria. Isso nos Estados Unidos. Depois isso foi para o mundo inteiro e a arrecadação foi muito maior. O filme ele não tem base científica. Ele a finalidade dele é causar medo ao espectador só. É um filme de ficção, é um filme inventado, mas quanto a uma possível destruição da Terra por seres de outros mundos. E aqueles que assistiram esse filme, eu devo ter assistido já há muitos anos, realmente causa um impacto muito grande na vida das pessoas. E quem não conhece a Bíblia, quem não conhece as profecias bíblicas, realmente ficam com muito medo de uma situação dessa, de acontecer uma situação dessa. Mas o que a Bíblia fala do fim do tempo? O que a Bíblia fala do fim do mundo? Isso é o que nos interessa. Todas as demais coisas nós estamos vendo, sabemos que vai piorar mais ainda, mas o que nos interessa é o que a Bíblia diz. E nós temos uma promessa. E essa promessa está registrada em São João 14, 1 a 3. É praticamente o verso áureo da Bíblia, esta promessa. E diz ali: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa passagem eu decorei quando eu era garoto. E até hoje, quando eu estou com uma certa angústia, quando eu estou com uma certa dificuldade, com uma insônia, alguma coisa, eu repito várias vezes essa passagem, para lembrar que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai, e esse Pai prometeu que Ele veio para reunir a sua família novamente. Amém. Nós vamos estar na presença desse Pai e vamos viver com Ele para o resto da vida, não, para toda a eternidade, porque não vai ser resto mais, não vai ter fim mais, vai ser por toda a eternidade. Querido, essa doutrina é tão importante que na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós temos 2.500 passagens que falam sobre a volta de Jesus. É o tema mais recorrente. O segundo tema mais recorrente na Bíblia, sabe qual que é? Pirulito para quem acertar. Primeira volta de Jesus, primeira chegada de Jesus. Primeira é essa. O segundo, dinheiro. A Bíblia fala mais ou menos quase 1.500 vezes, 1.500 textos que falam sobre dinheiro. Das mais diversas formas, sobre riqueza, sobre ambição, sobre uma série de coisas. Mas essa doutrina é a doutrina mais importante. E Jesus virá para cumprir alguns objetivos. Para que Ele virá? De que forma Ele virá? Para quem Ele virá? Quando Ele virá? E a terra? O que vai acontecer com a terra nesse período? E onde está isto na palavra de Deus? Então é isso que nós vamos ver a partir deste momento. Queridos, muitas pessoas, muitos segmentos religiosos acreditam que Jesus virá de uma forma invisível. Muitas pessoas acreditam que Jesus nem irá vir, Ele vai fazer um arrebatamento secreto dos seus filhos que estão aqui neste mundo. Muitos segmentos religiosos falam e pregam que Jesus vai vir de uma forma gasosa, volátil, sabe? Não é de uma forma física. Mas a Bíblia não dá sustentação para nenhuma dessas filosofias. Mas muitas igrejas pregam sobre isso e discutem sobre isso. Existe um canal no YouTube, não sei quantos de vocês acompanham os canais do YouTube, mas tem um canal no YouTube que se chama Fala Sério Pastor.
Alguém já viu esse canal? Então, acompanha. Esse canal, ele foi criado pelo pastor para rebater algumas afirmações que se falam que são meia esdrúxulas, principalmente acusando a igreja adventista de fazer uma coisa que a igreja adventista não faz. Mas nesse canal, esse pastor deu uma destreza e uma facilidade tão grande de explicar as coisas. Dependendo do vídeo, ele gasta até mais de 1 hora para fazer as explicações, né? Mas ele explica de maneira tão clara, tão fácil, que quando você sai, você fala, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Então, sobre a volta de Jesus, ele já fez também um tema, é só procurar ali que vocês irão ver, que vai acrescentar bastante. Então, Jesus não virá de forma invisível, Jesus não virá de forma espiritual, Jesus não veio ainda, Jesus virá, mas ele virá de uma forma visível, como todos irão ver, todo olho. Hebreus capítulo 9, verso 28 diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Na primeira vez ele veio com pecado ou sem pecado? Sem pecado. Ele veio sem pecado, mas o corpo dele sofria as consequências do pecado ou não? Sim. Sim. Ele sentia frio, ele sentia fome, ele sentia sono, ele sentia dor, ele sentia todos os sentimentos que nós temos, ele tinha. Por quê? Apesar dele não ter uma natureza pecaminosa, ele assumiu num corpo que já estava sofrendo os pecados e as dificuldades. Agora, quantas pessoas vão ver Jesus voltar? Eu costumo fazer uma pergunta quando eu prego sobre esse sermão. Quantas pessoas já morreram neste mundo? Bilhões. Milhares? Trilhares? Pois é, na minha mão, se eu disser quantas pessoas morreram nesse mundo, ainda sobra 4 dedos. Porque todos os demais estão o quê? Dormindo. E todos eles ressuscitarão, ou na primeira, ou na segunda ressurreição. A morte só vai acontecer depois da segunda vida, depois do milênio. Aí que vai acontecer a morte final. Meu irmão, os ímpios vai ver também Cristo voltar? Alguns virão, os que estiverem vivos, e mais um grupo de especial irão acordar e irão ver a Jesus, depois voltará a dormir. Mas todos irão acordar, todos, para receber a sua recompensa. E a recompensa vai ser para a primeira ressurreição a vida e para a segunda ressurreição a morte. Aí sim haverá mortos como a areia do mar. Tá certo? Então, todos os olhos o verão. Apocalipse fala sobre isso. Eis que vem com as nuvens e todo olho virá. Queridos, Jesus, ele vai vir de forma corpórea. Ele não vai vir mais com um corpo sujeito à dor, sujeito com o mesmo corpo que ele veio da primeira vez. Não, ele vai vir de forma plena, eterna, sentado no trono, com todo o poder, com toda a autoridade. E sabe quem vem com ele? Todos os anjos. Todos os anjos. Você sabe o poder que um anjo tem? Quando Ezequias estava lá em Jerusalém tentando defender a sua terra, e aquele rei assírio veio para tentar destruir Jerusalém, e ele mandou uma carta dizendo que ele ia destruir, que não tinha Deus que pudesse controlar e tudo mais. E Ezequias chamou Isaías, e eles levaram a carta no templo, oraram, e Deus enviou quantos anjos? Um. E quantos soldados morreram só com a passagem de um anjo? 185 mil soldados. Então você vê, Jesus virá com todos os anjos, não só com um, mas com todos os poderosos anjos estarão com Jesus. E para que ele voltará?
para retribuir a cada um conforme as suas obras. Para retribuir a cada um aquilo que ele merece. Quer dizer, na verdade nós não merecemos nada, né? Nós merecemos o quê? A morte. Mas pela graça de Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo, ele reputa o seu poder, a sua graça, e ele então vai oferecer a nós. Então, ele vai retribuir a cada um segundo a sua obra. Por quê? Porque a nossa obra, a obra que nós fazemos, confirma a fé que nós temos. Então, a obra não anula a fé, e nem a obra substitui a fé. Existem segmentos religiosos que pregam que você é salvo pela obra. Não, a obra não salva ninguém. A obra só confirma se você foi salvo ou não. Porque depois que você foi salvo, o que acontece com a sua vida? Há uma guinada, há uma mudança, há uma transformação. Aquilo que você fazia não faz mais, aquilo que você falava não fala mais. E isso, essas novas obras, esse novo estilo de vida, vai mostrar que você realmente teve um encontro pessoal com Jesus. Então, quem acompanhar a Jesus, como nós dissemos aí, todos os seus anjos poderosos estarão com ele. Nessa segunda vida, Jesus não pisará aqui na terra. Ele virá só para buscar os seus. Ele não vai pisar aqui na terra. Os seus anjos vão descer, e de onde tiver um santo, um salvo, eles irão se levantar. Deus irá transportá-lo. Esses dias atrás, uma pessoa me falou: pastor, eu tenho um parente que foi cremado, onde que o anjo vai achar o corpo dele? Eu falei: meu amigo, ele não precisa disso, ele só vai chamar porque ele tem lá os dados, o caráter. Quando ele chamar, ele vai ser restaurado. Se ele foi cremado, se ele foi engolido por um peixe, se ele foi engolido pelo oceano, se ele foi sepultado, isso não vai importar para Deus, porque ele vai transformar isso de uma forma diferente. Então, Mateus 25:31 diz: quando o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diz que haverá o que no céu? Silêncio, porque todo o efetivo do céu vai estar aqui na terra, para buscar os seus filhos. Como devemos então considerar esta promessa? Tito capítulo 2, versículo 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, como devemos considerar essa promessa? Uma bendita esperança. Queridos, nós nunca podemos perder a esperança. Enquanto você tem esperança, você consegue fazer alguma coisa. Hoje mesmo eu vi um documentário sobre a resistência da guerra dos ucranianos contra os russos. Por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo? Porque a Rússia achava que com 2 semanas eles tomariam tudo aquilo lá, resolveriam o assunto e voltava lá, e a Ucrânia pertenceria um puxadinho da Rússia. Mas ele não contava que ele tinha lá um grupo de soldados motivados, que tinha esperança de salvar o seu país. E enquanto essa esperança existir, a luta e a guerra vai permanecer. Por quê? Porque a esperança é algo fabuloso e nós não podemos perder essa esperança, principalmente a esperança da volta de Jesus. O que disseram os anjos aos seus discípulos? Quando Jesus foi para o céu, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, e em cima do Monte das Oliveiras ele se despediu e começou a subir, e quando ele voltar, ele vai voltar justamente ali no Monte das Oliveiras, e ali então 2 anjos que saíram do grupo que estava acompanhando Jesus, aquela nuvem que tomou Jesus para levar para o céu, era um grupo de anjos. Milhares de anjos vieram buscá-lo de volta para levar para o céu. E 2 daqueles anjos vieram e então falaram alguma coisa para eles. Exatamente.
Não tenham medo, porque do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Mas veja só Mateus 24, 20. Então aparecerá no céu o sinal de quem? Do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então todos verão. Não existe um ser humano que estiver vivo, e olha, todos verão ao mesmo tempo. O diabo vai fazer uma contrafação. O diabo vai antecipar a vinda de Jesus. Só que na maioria dos países ele vai ser visto por onde? Pela televisão. O único que tem poder de um aparecimento instantâneo para toda a terra é ele. Se você ouvir Jesus voltou e pela televisão, não acredite, porque não é essa a realidade. E talvez é fake. Pode acreditar que é fake. Como não se enganar? São Mateus 24, 37. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu não sei quantos de vocês moram numa casa que ela é completamente fechada, que na hora que você apaga a luz, você tem um breu total. Na minha casa não é assim. Na minha casa eu fecho a janela, fecho os vidros, mas entra uma luzinha de fora. E quando está relampeando, não tem jeito de não ver. Não tem jeito, porque a luz do relâmpago é muito forte e ela penetra em todos os lugares. Então a vinda de Jesus será como um relâmpago. Só que não é um relâmpago que sai daqui e ali, é um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente. Ele será visto de uma vez só em todo o planeta. Então assim vai ser a vinda de Jesus. O que vai acontecer com os mortos? Então nós temos dois tipos de pessoas que estão dormindo. Dois tipos. Você sabe que esta morte que nós conhecemos, ela foi uma provisão que Deus fez para que o pecado não se perpetuasse na raça humana. Então antes do dilúvio, o indivíduo vivia um pouco mais, 900 anos, 800 anos. Depois do dilúvio, Deus então foi diminuindo, através de algumas alterações de alimentação e de tudo mais, foi diminuindo a longevidade do ser humano, justamente porque ele sabia que à medida que o tempo fosse passando, o sofrimento seria muito maior. E um homem vivendo aí 800, 900 anos, num mundo como esse, seria um desastre. Então Deus sabia das coisas. Então ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta morte não é a morte eterna como resultado do pecado, mas esta morte é a provisão que Deus fez para que o homem não perdurasse por muito tempo e não sofresse as consequências do pecado de forma muito longa. A morte que Jesus morreu é a morte eterna. Sim, foi justamente, é o único que morreu até hoje, a consequência final do pecado. Todo Ele ressuscitou da morte eterna. Exatamente. Ele morreu a morte eterna, ressuscitou da morte eterna e conquistou a morte para sempre. Então a morte hoje tem recursos. Agora, esse recurso vai até que dia? Para você ser recuperado da morte eterna. A ressurreição final. Certo? Para mim e para você, Até o dia da morte. até o dia da nossa morte. Mas para o mundo vai até que dia? O dia do fechamento da porta da graça, quando Jesus encerrar a intercessão no céu, aí não vai haver mais mudanças. Quem está, quem não está, e não vai alterar mais. Tá certo?
Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E esse primeiro, queridos, desculpa aí. E aqueles fariseus que crucificaram Jesus? E foi falado que eles vão ressuscitar para ver a glória do Senhor. Eles vão ressuscitar uma ressurreição especial. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre esse tema aqui. É interessante, né? Muito interessante. Existem 3 ressurreições: a especial, a primeira e a segunda. A especial vai acontecer um pouco antes de Jesus voltar. Então, um grupo especial de pessoas, tanto de salvos como de ímpios, serão ressuscitados nessa ressurreição especial. Pastor, eu tenho uma curiosidade, porque quando Jesus estava lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aquelas pessoas que tanto o fizeram sofrer naquele percurso do Calvário, né, humilhando, batendo, chicoteando, eles foram perdoados por essas palavras de Jesus? Foram perdoados, mas as consequências do pecado, caso não se arrependesse, continuam. Tá certo? Quando você lê o livro Desejar Todas as Nações e alguns outros comentários de Ellen White, muitos dos que estavam ali, sacerdotes, romanos, soldados, muitos desses acreditaram em Jesus e se converteram. E houve uma mudança. E nós vemos relatórios de romanos se convertendo no livro de Atos. Cornélio foi um dos grandes generais que se converteu baseado nesses episódios. Tá certo? Pastor, também dá futuramente sobre pregar, é difícil ver pregação dos 144 mil pregação, porque a gente pode pregar para mais 144 mil. Podemos pregar uma hora. É muito difícil o pessoal pregar às vezes. Sim, nós podemos pregar uma horinha desse. Então, e aos vivos, o que vai acontecer? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor dos ares. Depois desse encontro, nós estaremos com o Senhor por quanto tempo? 1000 anos. Para sempre. 1000 anos no céu e o resto aqui, mas nós vamos estar com o Senhor para sempre. É o que Paulo fala aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então realmente será um lugar de muita alegria, um lugar de muita paz, um lugar que nós iremos viver eternamente. Não teremos nenhum solavanco, não teremos nenhum problema, não precisaremos de nada que nós temos neste mundo, nós não precisaremos. Não vamos ter psicólogo, não vamos ter médico, não vamos ter banqueiro, bancos, não vamos ter chaveiro, nada disso nós vamos ter. Isso foi um arranjo e uma necessidade no mundo de pecado. Mas os 3 já subiram, né? Foram ressuscitados já antes. Foi Elias, os que vieram no monte. Sim. Nós temos o nome de 3: Elias, Moisés e Enoque. Mas existe muito mais que foram, porque quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu, vários ressuscitaram. E ele levou como as primícias. Ele levou como o resultado da sua vitória. E os 24 anciãos que hoje existem, que estão lá, que como chama lá, o primeiro ancião vem diante deles e tal, esses são humanos, são seres humanos que foram ressuscitados. Eu particularmente, não existe nenhum registro, não vai dizer que o pastor Ismael falou isso, mas eu particularmente acredito que João Batista esteja no céu. Ele foi... E o ladrão que morreu na cruz? O ladrão, ele morreu depois da ressurreição de Jesus. Depois, Jesus foi o único que morreu naquela tarde. Os 2 ladrões tiveram que quebrar pernas dele e colocá-los na cadeia para que eles não passassem o sábado na cruz, e eles devem ter morrido depois. Mas o ladrão, quando Jesus voltar, vai levá-lo. Aquele que falou para ele estar comigo no paraíso, né? Sim. Com verdade
em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não é que ele iria para o paraíso naquele momento, porque nem ele foi, nem Jesus foi. Jesus só foi 3 dias depois para o paraíso, se apresentou a Deus, depois voltou para continuar a sua atividade. Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, nós, os vivos, ao ressoar a última trombeta, soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, nós receberemos um corpo incorruptível. Por quê? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E terminando o texto então, que está em 1 Coríntios 15, 52 e 55, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá as palavras. Vamos falar todo mundo junto? Tragada foi a morte pela vitória. Olha, todo mundo junto. Tragada foi a morte pela vitória. Isso, quando nós tivermos o nosso corpo incorruptível, os mortos, vivos, ressuscitados, a morte foi tragada. Aí só vai ressuscitar aqueles que irão morrer para sempre. Mas para os justos não haverá mais morte. É bendita a palavra que seremos revestidos da imortalidade. Sim. Não seremos imortais. Não. Seremos revestidos da imortalidade. Exatamente. Porque tem uma fala que a alma é imortal. Não existe alma imortal. Não. Nós viveremos no estado de imortalidade, porque ninguém mais vai morrer. Mas nós não seremos eternos. Porque eterno é só Deus. Eterno é quem não tem princípio e não tem fim. Nós vamos começar a eternidade daquele momento para frente. Vamos viver uma vida eterna. Mas hoje nós não temos uma alma imortal. Hoje não temos. Como que nós podemos não nos enganar nesse período? Mateus 24, 31, novamente, eu já li esse texto hoje. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra extremidade da terra. Então, nós não temos dificuldades com isso. Se Jesus não vier com todos os anjos, e todos os anjos estiverem espalhados pelo mundo inteiro ao mesmo tempo, não acredite que é a contrafação do diabo. Tá certo? Então, o que vai acontecer no céu? Silêncio. Quem que vai estar sobre as nuvens? Jesus, com todos os seus anjos, com poder e muita glória. Tá certo? E que farão os ímpios por ocasião da volta de Jesus? Esconderão, que pedirão para caiam pedras sobre nós. Desceram aos montes e rochedos, cair sobre nós, escondei-nos deste, né? Agora, quando isso vai acontecer, queridos? Na volta do Filho do Homem. Nós não sabemos, mas Deus deixou muitas pistas. As profecias estão acontecendo. Hoje nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes sobre Bates, sobre Guilherme Miller. Se você ainda não assistiu, tem um filme que está no YouTube, é gratuito, está em português. O nome do filme é Como Tudo Aconteceu. Conta a história da igreja desde o seu início, desde o chamado de Miller, lá em 1815, até 1865, 1866, até quando Ellen White recebeu a visão da saúde e outras coisas mais. Olha, é um filme que compensa. São 3 horas e meia de filme. Talvez não dê para assistir tudo de uma vez, mas eu particularmente já assisti 10 vezes esse filme. Essa semana passada eu assisti ele de novo, porque cada vez que eu assisto esse filme, a minha fé é renovada. E a última batalha? Como? A última batalha? A última batalha também é bom, só que a última batalha
é só um acontecimento no final, o grande conflito. Tem tudo a ver com o que vai acontecer? Sim, tem tudo a ver. Agora, esse como tudo aconteceu é a história da igreja nesse período. Então vai vindo devagarzinho vai entrando um, outro personagem. Eu estou lendo o livro. Não, mas assiste o filme que você vai gostar muito. Vai te ajudar bastante. E naquele dia se dirá, deixa eu ver aqui, eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o nosso Senhor a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Vai ser um momento mágico esse. Por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, vai ser o momento em que Jesus irá voltar. Num piscar de olho. Dá uma olhadinha aí nos olhos desta pessoa. Tudo que eu falei no início está aqui. Nós estamos vendo tudo isso, e isso está demonstrando que Jesus está retornando. Jesus está voltando. Nós estamos olhando para a história e Jesus está voltando. Aliás, nós estamos vivendo a história hoje. Nós estamos vivendo a história. Essa pandemia realmente veio dar uma mudada, uma acomodada, uma transformação, uma peneirada, porque olha quantas pessoas abandonaram a fé. Eu estava conversando com uma senhora essa semana e perguntei de uma outra. E essa outra senhora trabalhou na minha casa por vários anos. Uma pessoa muito distinta, muito cristã. Aí eu recebi a notícia que ela não é mais membro da igreja adventista. Ela deixou a igreja adventista e foi frequentar uma igreja pentecostal. Então esses são os acontecimentos que estão se dando nos dias de hoje. Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Agora, como eu e você estaremos? Jesus vai retornar, como eu e você estaremos? Hoje é a oportunidade de nos achegarmos a Ele, nos humilharmos e pedirmos o poder, pedirmos o perdão, pedirmos a transformação, a mudança na nossa vida. E o último texto que eu leio, passará o céu e a terra. Porém, minhas palavras não passarão. as minhas palavras não passarão. Pastor, e se ele vir à noite, nós estamos dormindo, descansando aí? Você vai ser acordado, você vai ficar tranquilo, porque vai ser o maior espetáculo da terra. Mas o bom é orar antes de dormir. Sim, muito, antes e depois. Ele vai se acordar com o toque da Até os mortos vão se acordar. Até os mortos vão acordar, você que está dormindo vai ficar de fora não. Queridos, hoje é o dia da sua decisão. Coloque na sua agenda que Jesus está voltando. E comece a viver essa verdade na sua vida. Não deixe para viver no dia da volta de Jesus, porque vai ser tarde. A agenda da volta de Jesus é hoje. A mudança, a oração, a transformação, a comunhão, é hoje que nós temos que fazer. Nós não podemos deixar isso para o último dia. Porque se nós deixarmos isso para o último dia, nós podemos ouvir aquela frase: eu não te conheço. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos ouvir uma mensagem cantada, mais uma mensagem cantada. A primeira foi realmente providencial, porque no momento que nós estamos vivendo, ter calma, ter tranquilidade é o que nós precisamos, né? Que Deus nos abençoe. Então, vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós vimos aqui na Tua palavra que o Senhor irá retornar a este mundo no momento mais crítico da história do mesmo. E nós estamos chegando nesse período, Senhor. Amém. Pedimos que, se for da Tua vontade, antecipe este retorno, para que possamos gozar da Tua presença, das alegrias eternas para todo sempre. Amém. Abençoe a cada um dos que aqui estamos, para que todos nós estejamos neste grande e poderoso dia da volta do Senhor Jesus. Amém. Enquanto aqui estamos, Senhor, rogamos que nos enchas do Teu Espírito, Por favor.
do teu poder, para que possamos continuar nos preparando e preparando outros para este evento maravilhoso. Assim seja. Pedimos também que abençoe a reunião geral da igreja, que homens ungidos e usados por ti possam traçar os planos necessários para esses momentos finais da história deste mundo para a tua igreja. Cuide de cada um de nós ao sairmos da tua casa agora, ao retornarmos para o nosso lar. Pedimos a companhia e a presença do teu anjo poderoso. E nos dê uma semana de trabalho, uma semana de paz e de bênçãos. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Na semana que vem o tema será o céu. Se todos os temas que você pudesse perder, você já perdeu. Agora esse não dá para perder. Nem deve. Nem deve. Aí, nesse lugar que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça Aí é maldito. Amém.